Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Então, a gente vai continuar com o volume 2, História 2, capítulo 7, Apogeu e Crise do Feudalismo. O sistema feudal ele tem como característica um ambiente rural, né? A produção agrícola, né? Uma economia agrária. Essa economia agrária era para subsistência, ou seja, era só produzida para se alimentar. O camponês se alimentava e alimentava o senhor feudal. E também tinha como característica a fragmentação política, porque aquele território ele estava dividido em vários feudos, e em cada feudo tinha um senhor, e cada senhor governava, comandava aquele feudo da forma que bem entendesse a ele. Então, essa fragmentação política em vários feudos atrapalhava a ideia de organização daquele território. Também tinha bastante forte no sistema feudal o domínio da Igreja Católica. A Igreja Católica era quem dizia o que era certo ou errado naquele período medieval. Só que esse período feudal, ele vai, com o passar do tempo, ele vai iniciar um processo de grandes alterações. Isso por volta do século XI e XV, né? Que a gente chama de Baixa Idade Média. Porque o período de Alta Idade Média é quando o sistema feudal ele inicia, chega a seu apogeu. O período de declínio do sistema feudal é chamado de período da Baixa Idade Média. Inicialmente, essa Baixa Idade Média, a crise do sistema feudal, ela vai decorrer por causa de algumas guerras, as guerras religiosas e o crescimento das cidades e do comércio. Para a gente entender esse crescimento das cidades e do comércio, a gente tem que observar o crescimento populacional nessa região. A gente sabe que o sistema feudal ele foi formado pela fuga da população das cidades para o campo com medo das invasões germânicas, né? Então, com o passar do tempo, essas invasões germânicas elas começaram a diminuir, até chegar a um ponto que não tinha mais invasões, né? Essas invasões germânicas diminuindo, e diminui também as guerras, o conflito entre povos germânicos e os povos que viviam nessa área europeia. E diminuindo as guerras, diminui as mortes, né? Diminuindo as mortes, a população nascendo e assim essa população nascendo, diminuindo a quantidade de pessoas morrendo e assim a população vai crescendo cada vez mais. Com o crescimento da população, teve a necessidade de produzir mais alimento, né? Uma quantidade gigantesca de população crescendo a cada dia, a população tinha que se alimentar, tinha que comer, então eles tiveram que criar melhorias para a produção. E assim eles iniciam essas melhorias, como o desenvolvimento da charrua, que era tipo um carrinho que tinha um arador embaixo que eles iam empurrando e assim iam arando a terra para aumentar a produção. Também começaram a desenvolver o moinho hidráulico para irrigar as áreas produtivas, né? A rotação da cultura. Inicialmente eles faziam a rotação em 2 campos, um em descanso, o outro em produção, e depois eles passaram a 3 campos. Um com produção, o outro com uma produção que deteriorava menos, o outro em descanso. E assim eles iam trocando a produção de cada campo, deixando uma área em descanso. Também começaram a desenvolver novos instrumentos de ferro, como a pá, a foice, serrotes e enxadas para melhorar a produção agrícola, né? E esse crescimento populacional vai entrar em comum ali com a questão religiosa. Como isso? Com o desenvolvimento das cruzadas. As cruzadas eram expedições militares que tinham como intuito principal a questão religiosa. Essa questão religiosa tinha em combater a expansão da religião muçulmana, que já estava crescendo, se expandindo e poderia ameaçar os cristãos. E principalmente porque nessa expansão muçulmana eles invadiram Jerusalém, que era conhecida pelos cristãos como a Terra Santa. Isso começou a afetar a religião cristã.
E então os religiosos começaram a organizar junto com os guerreiros, senhores guerreiros, uma guerra contra essa expansão dos muçulmanos. Essa guerra era conhecida como Guerra Santa, as Cruzadas. Inicialmente, a questão religiosa, só que a questão religiosa vai se encontrar com os interesses políticos e econômicos. Porque a população crescendo, né, a questão religiosa ia evitar a expansão da religião muçulmana. Beleza? Já o interesse político e econômico é que a população estava crescendo, eles tinham que ter áreas para poder atender a produção de alimentos para essa população que estava crescendo. Então a guerra era uma forma deles expandirem o seu território, conquistando mais territórios, eles iam produzir mais alimento para essa população que estava crescendo. Só que não conseguiram, as cruzadas não deram o êxito esperado. A única coisa que as cruzadas favoreceram foi a questão do revigoramento do comércio e dos centros urbanos. Por quê? Porque com o crescimento populacional tinha que ter mais território, né? Esse crescimento populacional trouxe um enfraquecimento na relação entre o camponês e o senhor, porque com as cruzadas muitos senhores que foram para a guerra não voltaram. Quando eles não voltaram, o seu feudo ficou abandonado. E ali inicia um conflito entre camponeses que ficavam com a terra e outros senhores que queriam conquistar aquela terra que não tinha mais um senhor. E o senhor que voltava da guerra, das cruzadas, eles voltaram endividados e começaram a exigir mais impostos dos camponeses. E assim os camponeses começaram a se revoltar cada vez mais contra os senhores. Esse conflito entre camponeses e senhores vai levar a uma fragmentação desse poder do senhor feudal. E também muitos camponeses, com essa imposição de cobrar mais impostos do senhor, esses camponeses eles vão começar a fugir, abandonar o feudo e indo em direção ao local que desse mais lucro para eles, que era a cidade, onde ali estava iniciando um processo comercial que estava garantindo bastante lucro. Então, muitos desses camponeses eles começaram a fugir do campo e indo em direção às cidades para poder iniciar o projeto econômico ali de comércio. As cruzadas foram importantes para essa reabertura das rotas comerciais. Agora, o comércio era feito entre a Europa e o Oriente. Essas rotas começaram a ser constantes entre comerciantes. E iniciando essas rotas comerciais, começaram a surgir também as feiras, que eram feiras temporárias onde os comerciantes se encontravam numa região e ali eles ficavam 15 a 30 dias com o comércio e depois eles iam para outra região. Com o passar do tempo, essas feiras começaram a se tornar fixas. Começaram a ficar ali, em vez de ficar 15, 30 dias, eles ficavam 1 ano, 2 anos, um tempo maior. E assim começaram a surgir aldeias em volta dessas feiras. Essas aldeias, que eram conhecidas como burgos, elas vão se desenvolver nas cidades. Eles vão crescer, essas aldeias vão crescer e vão se tornar as cidades. Ou seja, as cidades elas vão se desenvolver em torno das feiras comerciais. E esses moradores desses burgos vão ser os burgueses, que vão enriquecer com o comércio e agora eles vão pleitear mais poder político dentro desse território feudal. Com o desenvolvimento do comércio também teve a necessidade de produção de moedas para facilitar o comércio e também a riqueza dos comerciantes. Esses comerciantes também começaram a se unir em ligas comerciais. Essas ligas comerciais eram uma forma de organizar o comércio para facilitar o comércio e também dar proteção para esses comerciantes em sua trajetória no tráfego entre o território feudal. Todo esse desenvolvimento das cidades e do comércio e a fuga dos camponeses do campo para as cidades e uma exigência dos comerciantes para centralizar o poder econômico, né, que antes era descentralizado em vários feudos,
Esses comerciantes eles começaram a exigir uma centralização dos feudos para garantir um melhor comércio. Tudo isso vai desencadear o processo de crise do feudalismo. E essa crise vai, com a exigência da centralização do poder, vai vir a formação dos estados nacionais, que é a matéria que a gente vai ver mais para frente. Valeu, galera. Continua com os estudos, leia a apostila, faça os exercícios. Valeu!